Atualmente, a seleção brasileira se encontra em dificuldades para avançar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, tendo uma certa coincidência com um fato parecido que ocorreu há mais de 20 anos. Sim, o Brasil quase ficou de fora da Copa do Mundo de 2002. Minha gente, o sonho do Penta quase não aconteceu. Salve curiosos, salve curiosas, sou o Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E sim, para você que está assistindo, o sonho do Penta quase não ocorreu, 2002 quase não rolou, a quinta estrela quase não foi costurada, o Brasil teve uma série de dificuldades, eliminações, derrotas no meio do caminho, e hoje eu conto com detalhes como foi que ocorreu essa história de muita superação da nossa seleção. É novo no canal? Ainda não conhece o Fita? Se inscreva, já deixa o like e ative as notificações para não perder todas as novidades que lanço por aqui. Só um detalhe, viu? Tem gente que tá assistindo o vídeo e não tá deixando o like. Por isso que eu peço, deixa o like que é muito importante para o YouTube saber que você tá gostando do conteúdo. Uma outra coisa que anda acontecendo também são desinscrições. Sim, o YouTube está tirando inscrições aqui do canal. Então veja se você está inscrito, se está tudo ok. Está tudo certo, se você está recebendo as notificações dos vídeos, beleza? E seguindo agora para a história da sofrida classificação para a Copa de 2002. Vamos nessa! O clima não era um dos melhores para a nossa seleção, que vinha de um vice doloroso para a França em 98, sob o comando de Zagallo. Luxemburgo assumiu o cargo de técnico e iniciou o caminho do Brasil nas eliminatórias. Porém, anteriormente, a seleção perdeu a Copa das Confederações para o México em 99. Eita! Mais um vice. Mas pelo menos o Brasil fez uma excelente campanha na Copa América de 99 e terminou campeão. Daí você pensa, tudo começou de um jeito muito tumultuado. Vem de um vice de uma Copa do Mundo sofrível, 3-0 contra a França. Daí tem mais um vice contra o México na Copa das Confederações, troca de técnico, essa loucura toda acontecendo na CBF. Que belo início de eliminatórias. E tudo começou de um jeito muito zoado, com um empate em 0-0 contra a Colômbia fora de casa, e uma vitória de virada por 3-2 contra o Equador em pleno Morumbi, com destaque para 2 gols de Rivaldo. E para completar ainda mais a crise da seleção nesse meio turbulento, o Ronaldo sofreu uma lesão muito grave, uma das piores de sua carreira, e ficou por um longo tempo fora da seleção. A lesão foi tão grave que ele quase ficou de fora do futebol para sempre, quase que ele perdeu a carreira. Um desfalque tanto para a nossa seleção. Aí vai vendo, né? Azar em cima de azar, muita coisa errada acontecendo, fatores negativos, só piorando as coisas. Mas mesmo com tantas coisas erradas acontecendo, o Brasil venceu a segunda seguida contra o Peru por 1-0, com gol de Antônio Carlos. Gol salvador que garantiu a vitória brasileira, porém com uma atuação não muito convincente e o futebol já se arrastando nos últimos jogos. O futebol não era o ideal que os brasileiros estavam acostumados, e contra o Uruguai os erros custaram caro, já que o Brasil saiu perdendo logo de cara. O empate veio nos minutos finais com o Rivaldo. E aí não teve jeito, as vaias tomaram conta do Maracanã. Todo mundo muito indignado, a seleção jogando mal pra caramba, tudo dando errado. Começa aquele clima de preocupação para saber qual vai ser o destino da seleção nos próximos jogos. Tudo muito caótico, essa é a grande verdade. Mas não se preocupe, vai piorar. Vale ressaltar que o Luxemburgo estava buscando alternativas para melhorar o futebol da seleção. Fez alterações notáveis em quase todos os setores, mas sem efeito. E como tudo estando ruim pode piorar, o Brasil foi para a quinta rodada enfrentar o Paraguai e o caldo entornou. O Rivaldo foi para as redes, mas os paraguaios fizeram a festa ao vencer a seleção por 2-1. O velho problema de atenção da defesa brasileira, todo mundo muito disperso, e assim aconteceu a primeira derrota de algumas que estavam por vir. E o jogo-chave para poder buscar forças, reverter essa situação negativa e conseguir um bom desempenho era contra a grande rival, a Argentina, que estava disparada na liderança, jogando demais. O Morumbi lotado, a torcida aqui de São Paulo realmente cobra muito a seleção, sempre foi um público muito exigente, toda aquela pressão para cima do Pô fechou. E até que as coisas começaram bem para o nosso lado. Alex abriu o placar antes dos 5 minutos e uma atuação inesquecível do velho Vampeta, que fez o segundo aproveitando o rebote e na etapa complementar soltou uma bomba de bico para selar a vitória brasileira e levar o Morumbi abaixo. 3-1 Brasil, uma partida para lavar a alma, para poder jogar tudo o que sabe, recuperar a confiança dos jogadores, comissão técnica e também da torcida. O Brasil venceu e convenceu. Daí você pensa, agora vai, finalmente
Finalmente o Brasil despertou para essas eliminatórias, a começar a ganhar os jogos. O Lucha finalmente desenvolveu uma estratégia boa, um esquema tático que realmente funcione. Trocou os volantes, trocou os laterais, trocou a zaga, trocou o goleiro, fez tudo o que pôde. Agora de fato o Brasil vai começar a jogar muito. Só que não. E todo aquele clima bom de uma vitória emblemática contra a Argentina não adiantou de nada. Foi tudo por água abaixo após uma sonora goleada contra o Chile, por 3-0. Um show da lendária dupla chilena Salas e Zamorano. Passeio chileno, humilhação e caos total tomando conta da comissão de Lucha e jogadores. Realmente, sem palavras, tomar de 3-0 do Chile, nossa, sem comentários. Já na oitava rodada, com toda a crise tomando conta da CBF, Romário foi chamado para resolver a parada. Aliás, Romário, Maracanã, Bolívia, que é um adversário fraco, cenário perfeito para se reabilitar nas eliminatórias. E o show do baixinho começou cedo ao marcar de pênalti com aquela categoria de sempre. E detalhe, Romário quebrou o jejum de gols do ataque brasileiro. E para mostrar de vez ao que veio, Romário foi lá e fez mais 2 gols. Hat-trick do baixinho. Atuação impecável. Rivaldo também fez o dele e ainda teve um gol contra. Brasil 5, Bolívia 0 e muita festa na tarde chuvosa no Maraca. E mesmo com o placar elástico, a situação do Pofechão não estava muito boa na seleção. Até porque ele sofria por diversas denúncias. Problema de dívidas com a Receita Federal, foi acusado de ter vantagem na negociação de jogadores e ainda era alvo da CPI do futebol sobre algumas irregularidades no futebol BR. Neste meio tempo, o Lucha estava no comando do Brasil nas Olimpíadas de Sydney. E a demissão foi confirmada após a eliminação diante de Camarões nas quartas. Ninguém mandou deixar Romário de fora dos Jogos Olímpicos. Será que o Luxemburgo está arrependido de não levar você para as Olimpíadas? Deve estar. Pronto, sai Luxemburgo e vem Leão. Mas antes, Candinho foi técnico interino na goleada do Brasil contra a Venezuela fora de casa por 6-0. Euler, filho do vento, fez o dele e Juninho Paulista também foi às redes. E mais uma vez, Romário teve uma atuação impecável ao marcar 4 gols. Não tem jeito, precisando salvar a seleção de problemas, chama o Romário. Será que o homem não fazia diferença? Bom, Leão assumiu o comando da seleção mesmo estando à frente do esporte, já que ele fazia um excelente trabalho no rubro-negro. Na estreia, uma vitória sofrida contra a Colômbia por 1-0. Gol de Roque Júnior no final do jogo, no último lance. E muitos protestos das arquibancadas, o pessoal jogando bandeiras no campo. Galera, que eu falo, a torcida daqui de São Paulo pega pesado, o Morumbi tava cheio, o povo não perdoou. Loucura total. E seguindo adiante nas eliminatórias, na 11ª rodada contra o Equador, a seleção saiu derrotada por 1-0 e a crise se intensificou cada vez mais, com muita desconfiança do trabalho de Leão na seleção. Daí era cobrança de todos os lados, seja da imprensa, da torcida. O futebol do Brasil estava muito mal praticado nessa época. O Brasil dependia demais de um bom resultado, era muita pressão envolvida. O confronto era diante da seleção peruana com o Morumbi lotado. Romário, sempre ele, abriu o placar, fez a parte dele. Mas logo em seguida os caras conseguiram um empate, impressionante. O clima de revolta tomou conta do ambiente, a torcida brasileira muito irritada no estádio, os jogadores ficaram incrédulos do péssimo desempenho. Leão balançava demais no cargo. Aí você que talvez tenha acompanhado com mais detalhes isso na época, ou talvez não, seja de agora, seja de uma geração recente, tudo acontecendo de errado. O Brasil perde uma Copa de maneira trágica para a França, 3-0, daí perde uma Copa das Confederações para o México, troca de técnico, tenta resolver os problemas de escalações, crise interna na CBF, o técnico investigado, os resultados não chegam, ameaça de ficar de fora da Copa do Mundo, tudo dando errado até aqui, certo? Pois bem, vai piorar. Neste intervalo de tempo, a seleção disputava a Copa das Confederações em 2001, com convocações muito questionáveis, com destaque para Leomar do Esporte. E para variar, o Brasil passou de fase se arrastando e foi eliminado para a França na semi, e teve a capacidade de perder a disputa do 3º lugar para a Austrália. Olha só que beleza que estava a fase da seleção. Tudo indo a mil maravilhas. Vexame em cima de vexame. Não tinha jeito. O Leão foi mandado embora ainda no aeroporto do Japão, em Narita. E a dúvida se o Brasil iria para a Copa ou não ganhava cada vez mais força. E começa a era Felipão na seleção. Logo na estreia do novo técnico, o Brasil amargou mais uma derrota nas eliminatórias. Desta vez para o Uruguai, 1-0. E a crise continuava. Mas calma. Algo pior estava por vir.
A seleção estava disputando a Copa América, com um futebol não muito convincente, e nas quartas de final sofreu um dos grandes vexames de sua história. Foi derrotada por 2-0 contra Honduras e deu adeus à competição de um jeito péssimo. E dá-lhe crise na seleção. De volta às eliminatórias e precisando muito vencer, o Brasil tinha como adversário o Paraguai. Marcelinho Paraíba abriu o placar logo no começo. Denilson Show foi pro jogo, deu uma caneta maravilhosa no Arce, acertou um cruzamento que achou o Rivaldo para ampliar. 2-0. Ufa! Na 15ª rodada, o duelo era um clássico contra a Argentina. O Brasil até que saiu na frente meio que na sorte com o gol contra de Ayala, mas não resistiu e tomou a virada. Argentina 2, Brasil 1, e a pressão de não ir à Copa só aumentava. Será que dessa vez o Brasil ficar de fora da Copa pela primeira vez? Últimas rodadas se aproximando, a seleção precisava ganhar a qualquer custo, dependia apenas de si para ir para a Copa do Japão-Coreia em 2002. E nada melhor do que jogar em casa com o apoio da torcida verde-amarela. Edilson Capetinha fez o primeiro e Rivaldo garantiu mais um triunfo para o Brasil. 2-0 no Chile e muita expectativa nos últimos 2 jogos das eliminatórias. E vamos para a 17ª rodada com uma pedreira pela frente. Bolívia na altitude em La Paz. Edilson até fez um golaço, porém os bolivianos com a vantagem da altitude viraram a partida. 3-1 e muita tensão envolvida no jogo que seria decisivo para a vida do Brasil na Copa de 2002. Última rodada, Brasil e Venezuela. Estádio Governador João Castelo. São Luís, Maranhão. Um lugar meio atípico para a seleção jogar, não? Enfim, era tudo ou nada. A seleção dependia dos próprios esforços para estar no próximo Mundial. No começo da partida, Luizão fez o primeiro e, não satisfeito, mandou mais uma pro gol. Detalhe, era aniversário do atacante, mas o presente foi para todo o Brasil. Ainda na etapa inicial, Rivaldo, sempre ele, anotou mais um e fechou a conta. Brasil 3-0. E depois disso, os jogadores estavam muito mais calmos, desfilaram futebol arte, que é característico do Brasil. Denilson driblando de um lado, Ronaldinho driblando do outro, Marcelinho Paraíba dando caneta no goleiro Dudamel, só alegria. Fim do sofrimento, depois de 2 anos, 18 jogos e 30 pontos conquistados, muitas derrotas, humilhações, eliminações, perdas, trocas na comissão técnica, polêmicas, o Brasil conseguiu a tão sonhada vaga para a Copa do Mundo de 2002. Alívio e muita comemoração, rumo ao Penta. E como eu sempre digo, para quem secou se lascou, viu? Porque o Brasil até aquela época tinha 17 participações no torneio, das 17 possíveis, e até o momento é a seleção que disputou todas as Copas do Mundo na história do futebol. Tem que respeitar, né? A maior seleção da história, não tem jeito, é o Brasil. Sempre vai ser o Brasil. Mais conquistas, mais Copas do Mundo, os melhores jogadores sempre foram daqui. Por isso que eu falo, máximo respeito com o futebol brasileiro, sempre. Aqui é Brasil, não tem jeito. A maior da história, aqui é Brasil! A gente sabe do momento difícil que a seleção tá passando, o futebol praticado não tá sendo dos melhores. Até teve uma vitória muito legal aqui e ali, mas precisa melhorar, viu? Precisa melhorar bastante, saber a camisa que estão vestindo, porque o Brasil é uma seleção gigantesca, tem muita história envolvida, teve essa dificuldade de 2002 para poder passar, porém os elencos eram bem diferentes, acho que até melhores, tenho certeza, eram muitas opções que a gente tinha, infelizmente o futebol não estava acontecendo na época de um jeito certo, como a gente imaginava que poderia ocorrer, e hoje em dia não são os mesmos jogadores, é óbvio, o tempo passa, são pessoas totalmente diferentes, mudanças no comando, porém a bagunça continua a mesma, essa falta de gestão da CBF. Acho que o Brasil poderia pensar melhor algumas coisas. Vou fazer um desabafo, não tem jeito. Eu estou indignado com muita coisa que anda acontecendo na nossa seleção e o futebol praticado poderia ser melhor. O Dorival poderia ter um pouco mais de ousadia com algumas peças, poderia inclusive praticar de outras opções que estão jogando aqui no Brasil. Às vezes ele até leva jogadores bem legais para poder jogar, caras que estão quebrando a bola aqui no Brasil, mas ele não coloca em campo. Um exemplo é o Willian na seleção, ele poderia jogar na lateral direita, poderia facilitar muito mais o jogo do Brasil, poderia também investir um pouco mais no Matheus Pereira. Tá mais do que na hora do Luiz Henrique ser titular da seleção, pelo amor de Deus, todo mundo tá vendo isso. Tem que ser Luiz Henrique e Igor Jesus, não tem jeito. Os caras estão jogando muito no Botafogo. Então eu falo, atenção,
O Brasil ainda tem chance de se classificar para a Copa de 2026, só depende de si. É claro que em 2002 eram outras coisas acontecendo, era muito caos tomando conta. O Brasil também está passando por turbulências internas, seja também na parte do futebol, tá horrível, não tá jogando tão bem assim. Mas é aquilo, chances tem para se classificar, não pode ficar de fora da próxima Copa do Mundo. E vamos lá, galera. Conseguimos o Penta em 2002, como eu falo, jogadores daquela época totalmente diferente, acho que um nível muito acima, acho que quase que muito difícil de alcançar hoje em dia. A geração é outra, a mentalidade é outra, mas o foco tem que ser o mesmo. Seleção brasileira sempre, vocês têm que jogar para valer e tem que tentar pelo menos fazer uma Copa digna de seleção. Falou, galera? Ó, para você que não é inscrito no Fita, foi mal aí, desculpa o desabafo. Para você que não é inscrito no Fita, peço que se inscreva. Deixe seu like se você gostou do vídeo e comente o que você está achando do momento atual da seleção, o que você passou na época, caso você seja dessa época de 2002, viveu todo esse período crítico, caótico da seleção. Deixe nos comentários como é que foi viver todo esse medo de quase ficar de fora, mas depois toda a consagração máxima, né? O Brasil sendo campeão com o Ronaldo Fenômeno, enfim. Deixe nos comentários, aproveite também, ative o sininho, deixe ligado as notificações e não perca tudo que lanço aqui no Fita toda semana. Fechou? Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo. Valeu!